como fazer um funil de vendas do zero, lucrar 10, 20, 35% a mais com esses 5 passos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Detalhe, você não precisa mostrar a cara, você não precisa aparecer na internet e nem mesmo ter milhares de seguidores. Nós vamos trabalhar aqui com um funil de vendas voltado para o Direct Response, ou seja, eu vou te ensinar a construir toda uma jornada do teu cliente de vendas ali, produtos para que o seu cliente possa comprar de você sem que você precise mostrar a tua cara. E eu vou mostrar isso aqui na prática. Isso aqui foi a minha comissão das vendas deste produto aqui. Isso aqui foi o início de toda a jornada do cliente, meu funil. Depois, o que eu fiz? Eu coloquei um segundo produto, um upsell. E esse upsell me vendeu mais de 300 mil reais. Mas eu não parei por aí. Eu coloquei dentro desse funil também um order bump. E aí eu tive ali a felicidade de bater mais de 1 milhão de reais em vendas, sendo que 350 mil reais, 35%, só ocorreram porque eu incrementei essas outras vendas no meu funil. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui na prática como que vocês podem fazer isso na operação de vocês, na empresa de vocês. E aumentar ali as suas vendas em mais de 30% sem precisar aparecer, beleza? O que seria um funil de vendas e como ele se divide? O funil de vendas, ele é um processo de condução estratégica e emocional da tomada de decisão do seu cliente. Mas na prática, seria exatamente o caminho que o seu cliente, o seu lead, percorre até efetuar uma ou mais compras dos seus produtos. Então, como que ele chegou até a compra? Você vai fazendo o caminho inverso da sua compra e você vai entender como está o seu funil. Logo abaixo eu vou mostrar também esse caminho. O funil, ele deve ser construído já de uma forma pensada estrategicamente. Essas estratégias que você vai colocar logo no início da criação do seu funil tem que ser focada única e exclusivamente na transformação do seu lead. Não adianta você pensar em dinheiro. Apesar de eu ter mostrado dinheiro, mostrado números aqui na tela do meu computador, nada disso teria acontecido se eu não tivesse feito exatamente isso, construído um funil com base na transformação dos meus clientes. Nesse exemplo que eu passei ali para vocês, o produto principal ali era um produto de emagrecimento e os demais produtos complementavam esse produto de emagrecimento. Era um produto de celulite, era um outro produto de atualizações de acesso vitalício. Então você tem que pensar sempre na transformação do seu cliente. E o funil, ele vai ter ali algumas fases. Então tem a fase ali da conscientização do seu cliente, porque ele vai tomar a decisão. Mas para que ele tome decisões, ele precisa primeiro se conscientizar do problema. Nem sempre as pessoas que têm problema, elas estão realmente observando o problema que elas têm. Muitas vezes tem pessoas que estão 15, 20, 25 quilos acima do peso, mas ela não se ligou ainda que isso é de fato um problema para ela e não é fácil de resolver, mas que é resolvível. E o que você precisa fazer? Você precisa conscientizar essa pessoa do problema que ela tem. E como que você faz isso? Em que etapa do seu funil você vai fazer isso? Você pode fazer isso no criativo, construindo bons anúncios, anúncios que de fato vão qualificar o teu lead para que ele entre no seu funil sabendo o que ele vai encontrar lá dentro. Depois você vai passar pela fase da consideração. Você vai mostrar para ele que ele precisa resolver esse problema e apresentar a ele os caminhos possíveis para que ele considere resolver o problema. Qual seria a etapa desse funil na prática? Seria, no meu caso aqui, uma VSL. Como que eu fiz nessa etapa aqui para fazer venda para essas pessoas? Eu fiz um vídeo de vendas que originou de uma carta de vendas com uma tese de marketing ali bem estruturada e coloquei isso tudo aqui na mão de um editor de vídeos. O editor fez uma VSL, colocamos isso numa página de vendas, cadastramos o produto, colocamos dentro dessa página de vendas um link de checkout e pronto. A pessoa tinha já aqui a possibilidade de resolver o problema dela. Eu mostrei os caminhos e dei ali todo o norte para ela. Beleza. E aí, depois vem a parte ali da decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão. E como que ela faz isso? Ela só vai tomar essa decisão se você fizer uma boa pesquisa das dores dela, dos desejos dela, das transformações que ela quer ter na vida dela. E aí, no seu vídeo de vendas, vai ter uma etapa chamada oferta. E aí, essa oferta, ela precisa ser bem construída com base na pesquisa do seu público que você fez. Se você fizer uma oferta bem construída aqui, quebrando as objeções dela, se você fizer a tua
o teu prospecto ali, o teu lead, passar por um processo de convencimento, tiver ali dentro da tua oferta quebras de objeções boas, se você tiver usando um mecanismo bom, que convence, que tem uma estrutura lógica boa, inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre mecanismo único. A importância de um mecanismo único dentro de um funil de vendas, dentro de uma VSL. Enfim, todas essas etapas, todas essas peças aqui é como se fosse um quebra-cabeças. E ele todo estiver bem encaixado, no final, a pessoa vai clicar no seu checkout, vai ver que ele é um checkout confiável, vai passar a mão no cartão de crédito e vai comprar de você. E aí é nessa hora que você vai virar e vai falar, a máquina tá ligada, tá imprimindo. Um funil de vendas, ele tem essas etapas a você considerar, essas fases, e o funil de vendas, ele vai se dividir ali em duas partes. Que seria exatamente o quê? Seria o funil de back-end e o funil de front-end. No funil de front-end, o que nós temos aqui dentro desse funil? Quais são as peças? Tem o anúncio, a gente já falou ali que você vai conscientizar o teu lead no teu anúncio, que você só quer pessoas qualificadas. Tem a página de vendas, contendo uma mensagem de vendas, e essa mensagem ela pode ser uma TSL, ou seja, um texto nessa página, ou um vídeo de vendas nessa página. Mas atenção, o vídeo de vendas convence mais, converte mais. O que mais que vai ter ali no teu funil de back-end? Vai ter uma headline. Especialistas da universidade tal descobriram o método. Ou como construir um funil de vendas em 5 passos. Ou como eu faturei R$1 milhão com esse funil de vendas. Então, isso são headlines. São títulos importantes que vão ajudar a qualificar ainda mais o teu público, para que o seu público realmente só clique no teu vídeo para assistir se ele tiver interesse naquele assunto. O que mais que vai ter no seu funil de front-end? Vai ter o checkout, o botão de compras. E o que seria esse botão de compras? Quando chegar num certo momento da sua VSL ali, vai ter o botão, vai ter a chamada, o pitch. Então, clica no botão abaixo, tal. O pitch é um link de uma plataforma onde você cadastrou ali o seu produto. E além disso, lá no seu checkout, você pode colocar também uns produtos agregados, por exemplo, um order bump. Sabe quando você tá numa fila do supermercado? E aí você olha pro lado assim, você nem tava com vontade, mas você viu um chocolate bem gostoso assim na fila, aí você olha e você acaba levando. O order bump é como se fosse o chocolate que tá na fila do caixa. Então é um outro produto que você coloca ali por um preço bem baratinho, só para aumentar a sua conversão, só para aumentar ali os seus números. No exemplo que eu citei aqui, o meu order bump acho que fez 3% a mais de vendas. 3% a mais? Quanto que dá 3%? R$38 mil. Isso aqui é muito dinheiro, gente. Isso aqui é mais ou menos umas 7 vezes a mais do que isso aqui, ó. 7 vezes a mais do que isso aqui, ó. É grana pra caramba, é muita grana. Aqui acaba o seu funil de front-end. Ou seja, tudo que ele tem acesso antes dele comprar de você é front-end. Tudo que ele tem acesso depois que ele vira teu cliente, depois que ele compra de você, é back-end. O que seria um funil de back-end? É uma página de vendas de upsell, ou seja, imediatamente após a pessoa efetuar a primeira compra sua, ela vai receber uma mensagem de vendas, um upsell. Uma página de vendas como se fosse uma página de obrigado. E aí nessa página vai estar dizendo, parabéns, congratulations, você tomou uma decisão importante, adquirindo o produto tal. E aí, ali você vai agora ter uma conversa franca com essa pessoa, parabenizando ela, ensinando a ela os próximos passos para que ela usufrua do seu produto ali, mas você vai mostrar para ela uma nova fase de conscientização. Você precisa agora conscientizar ela aqui nessa etapa de um novo problema que ela tem. E aí, neste caso aqui do exemplo que eu passei para vocês, por exemplo, eu criei um produto de emagrecimento e nessa etapa aqui eu vendia um produto para celulite. Então, você sempre vai ter que fazer uma boa pesquisa para entender quais são os problemas coligados àquele problema que você vai solucionar inicialmente. Flacidez. Estou resolvendo um problema aqui de emagrecimento. Pessoas que emagrecem ficam flácidas. Pessoas que emagrecem também precisam resolver problemas de celulite. Qualquer que seja o problema que você vai resolver, sempre tem um problema a mais para você tentar resolver dessa pessoa. E aí, como que você faz isso? Através de uma segunda venda imediata. Já foi comprovado que quando a pessoa fala o sim para você uma vez, você consegue extrair o segundo sim dela, se for ali de imediato, se você pegar ela no clímax, você consegue extrair o próximo sim dela com 90% de chances dela te dar esse sim. Então, assim, a sua taxa de conversão de um upsell bem estruturado, ela pode ser
muito alta. Ela pode, de fato, colocar muito dinheiro no bolso de vocês. Esse valor aqui, ó, que entrou livre para mim, livre, líquido. Eu não tive gasto nenhum para conseguir esse dinheiro. Isso aqui se transformou em algo lindo que ficou na minha garagem um bom tempo. Azul lindo. Se você não me segue no Instagram, vai lá no meu Instagram, tem foto dele lá no feed. Fiquei quase 2 anos com ele. Fiz um Pix à vista e foi maravilhoso. Então, me diz aqui, se você conseguisse aumentar suas vendas em 348 mil reais, o que você ia comprar? Põe aqui nos comentários, deixa eu saber. Eu comprei um Audi lindo, maravilhoso. Tava apaixonada por ele. Queria muito aquele carro, comprei e me dei de presente. E você, o que você compraria? Fala pra mim, deixa eu conhecer a minha audiência. Beleza, então eu fiz isso, né? Cheguei, criei esse processo e tal, e todos os produtos que eu tô criando hoje em dia, eu utilizo sempre um funil bem estruturado, de front-end e de back-end. O que mais que pode colocar num funil de back-end? Pode colocar uma segunda página de vendas, um segundo upsell. Ou seja, se a pessoa comprar aqui, ela pode chegar para uma outra página. Agora que você comprou, tal. Eu não fiz, tá? Eu parei aqui, ó. Eu não coloquei um downsell. E o que seria o downsell? Seria, no caso da pessoa não querer ali, clica no botão que ela não quer. Quando ela clicava no botão não, ela já ia embora. Eu deixava ela ir embora. Mas nesse caso, se ela clicar no botão não, você pode colocar o mesmo produto que você colocaria de upsell, que é um exemplo aqui de celulite, você pode colocar ele pela metade do preço. O meu aqui eu vendia, eu acho, R$197. Então, você tem como aproveitar esse cliente dentro do seu ecossistema de vendas mais tempo. O que mais que você pode colocar? Você pode colocar então o Upsell 2, que é um segundo downsell. Você pode colocar o downsell 1 do Upsell 2, que é a mesma lógica aqui de cima. Eu coloquei nesse caso, mas eu não computei aqui nas vendas essa recuperação de vendas. No caso era com WhatsApp. Isso aqui, ó, eu coloquei, mas não está contando ali, não está contabilizando aquelas vendas ali. Pessoas que geravam Pix e boleto, a gente mandava mensagens ali e tal, chegou a recuperar um pouco também. Mais 22.500. Isso aqui tudo por conta do funil. Então, foi um pouco mais de 350, 360, 370 mil reais a mais, só pelo fato de ter implementado um funil, beleza? Aqui, o que vocês precisam aprender também? Colocar nomenclaturas ali, entender quais são as nomenclaturas certas. O produto principal seu, ele é o front. Então, se alguém perguntar para você, tá vendendo? Mas tá vendendo só o front? Quanto foi por vendas no front? Quanto que tá a conversão do seu front? Então, isso aqui é bem importante que você saiba. A venda imediata ali que você vai fazer, a sua segunda venda que você vai fazer para o mesmo cliente, é o upsell ali, a sua venda imediata. E o order bump ali, que é o caixa de supermercado, é um order bump. Então é bem importante você gravar, começa a gravar essas informações, porque se você quer se especializar em marketing, você precisa estudar bastante, você precisa se aprofundar nos temas e você precisa não só parar por aqui. O conteúdo que eu tô passando aqui hoje é um conteúdo para dar o start, para que você continue estudando daqui para frente, para que você avance. Pô, o que é back-end? O que é front-end? Você começa a pesquisar mais com base nesses termos, beleza? Então, aqui são os 5 passos para você construir um funil que converte 10, 20, até 35% a mais, sem precisar aparecer, tá? O primeiro passo, precisa criar um produto de front para vender em uma VSL ou TSL. Mas assim, a VSL, ela convence mais do que a TSL. Logo, você vai ter mais escala, beleza? Ah, mas é difícil fazer uma VSL. Gente, esse produto que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês, foi o meu primeiro produto. Eu entrei no marketing em fevereiro, em março eu criei essa VSL. E aí, 6 meses vendendo ela faturou mais de R$1 milhão. Então, com o meu primeiro produto, eu já consegui faturar mais de R$1 milhão. Então, não é difícil, você precisa estudar. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre VSL também. Ensinar o passo a passo ali para você construir uma boa VSL. Passo 2. Você precisa pensar em alguma dor secundária que esse mesmo público tem e você vai criar produto com uma segunda mensagem de vendas. Como que você vai pensar nessa segunda dor secundária? Eu posso te emprestar o meu funcionário do mês, que é o ChatGPT. É uma opção. Você pode pensar junto com ele sobre uma segunda dor secundária que as pessoas que sofrem de tal coisa tenha ali junto. Você pode partir ali para o terceiro passo, já com essas informações bem definidas, com os seus e-books
e-books criados, e aí você vai cadastrar isso tudo em uma plataforma que forneça um meio de pagamentos para que você possa receber esses valores. Quais são as plataformas que eu já escalei e que eu confio? São o quê? Qwify, são excelentes. A Paytm, plataforma séria pra caramba, excelente também. O saque é rápido. E a Cartpanda é a plataforma que eu atualmente estou fazendo vendas, porque hoje eu tô vendendo mais somente em dólar. Então, por esse motivo, eu deixei de vender na Qwify e na Paytm. Então, essas três plataformas assim são maravilhosas. Eu sei que recentemente a Qwify liberou para algumas contas as vendas, o checkout internacional, venda em dólar. A minha conta aqui tá liberada, mas eu ainda não testei. Então, essas três plataformas são ótimas. Esse cadastro que você vai fazer aqui vai possibilitar que você gere um checkout. E aí esse checkout você vai colocar no seu site, na sua página de vendas, beleza? Você pode personalizar o seu checkout, colocando ali gatilhos mentais, colocando elementos que geram confiança, por exemplo, um e-mail de suporte, o selo de garantia, foto do seu especialista. É bem importante você deixar um checkout bem confiável. E quarto passo, você vai criar os seus anúncios com base em uma pesquisa que você vai fazer, uma pesquisa de mercado. Como que você vai fazer essa pesquisa de mercado? Você vai pegar uma lista de palavras-chave, você vai entrar na biblioteca de anúncios do Facebook e você vai jogar palavra por palavra e encontrar os anúncios ativos daquele nicho seu. Com isso, você vai começar a entender o padrão do que está funcionando no mercado para o teu nicho, beleza? E iniciar as suas vendas em alguma plataforma de tráfego. Eu gosto de usar o Facebook Ads. Então, você pode usar o Facebook Ads ou o Google ou o TikTok. Mas eu acho que o Facebook é mais constante, é mais de boa, beleza? Então, basicamente, os 5 passos são esses. Mas eu prometi aqui passar para vocês em relação a métricas também. E as métricas e informações referente ao exemplo que eu dei aqui hoje foram esses aqui, olha. O percentual de cada produto em relação à oferta que eu apresentei foi o quê? No front, eu fiz R$ 669.982 em vendas. Então, se eu fosse parar por aqui, eu não teria saído dessa escala com um Audi na garagem. Porque para eu vender, aliás, R$669 mil, eu investi uns 400 e pouco em anúncios para voltar tudo isso de grana. Logo, o meu lucro aqui seria o quê? Uns 150 mil, 200 mil reais de lucro. Eu ia pagar os impostos, ia pagar custo fixo, eu não ia sair daqui com um Audi na garagem. E o que eu tive que fazer para sair com um Audi na garagem? Eu tive que colocar um order bump, eu tive que colocar um upsell, e aí esses foram os valores que eu faturei com order bump, com upsell, e ainda teve as vendas do carrinho que eu consegui recuperar R$22 mil ali mais ou menos em vendas. Então, na soma total foi R$1.018.000, ou seja, 7 dígitos faturados, graças a uma estratégia simples de 5 passos de um funil de vendas. Legal? Conversão. 65% de conversão foi do front, 3,8% de conversão foi do order bump e 30% de conversão foi do upsell. Se o seu upsell tiver uma taxa de conversão de aproximadamente 10, 12%, significa que a estratégia não tá dando certo. Lógico, quanto que é 10% de R$669 mil? Pô, são R$66 mil a mais. Então, se tudo tivesse dado errado, eu ia faturar R$66 mil a mais no bolso. Então, mesmo tudo dando errado, acaba dando certo. Mas as métricas que eu costumo trabalhar ali de upsell é de aproximadamente 25%. Esse caso aqui foi um caso à parte. O mecanismo único desse upsell aqui, ele estava realmente muito fora da curva. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, vai lá no meu Instagram, @FlaviaZaala, dá uma maratonada no meu conteúdo lá. Eu tô sempre postando coisas novas e eu já falei sobre o mecanismo único desse upsell lá no meu Instagram. É isso. Fechou? Tamo junto demais. Valeu, obrigada e espere os próximos conteúdos aí que a gente vai arrebentar. Tô acima.